Mercosul faz aniversário. São 2 décadas de integração regional que começa a modificar rivalidades históricas entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Muitas são as conquistas nestes 20 anos. Os melhores resultados estão na área comercial. Mas o bloco ainda não conseguiu integrar setores como educação, cultura e trabalho. Os avanços e dificuldades do Mercosul é o que você acompanha a partir de agora no Repórter Senado. E o aniversário do bloco coincide com uma nova fase do Parlasul, o Legislativo Regional. Neste ano, o número de parlamentares aumenta e as eleições diretas estão mais próximas. É o que mostra o repórter Rômulo Mazzoccanti. Você sabe o que é Mercosul? Sei não, moço. Não. É a união desses países, né, para compra e venda, né, baixa, o juro baixo. 20 anos depois, nem todo brasileiro conhece o Mercosul e os benefícios da integração regional. Quanto mais longe da fronteira, menos informação. É a economia? É a união dos países da América do Sul para o comércio interno no país e na América do Sul. O que constitui Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Tô certo? Já quem estuda espanhol tem o Mercosul na ponta da língua. Alguma informação que se acuerde? Os países se juntaram para tentar fazer um grande bloco de países e fazer com que a economia deles gire mais fácil do que com outros países que não fazem parte do bloco. Até 2014, o brasileiro vai escolher pelo voto direto 75 representantes no parlamento do Mercosul e saber mais sobre o bloco. A expectativa inicial era de que até 2010 todos os países já tivessem feito eleições para o Parlasul. Mas até agora, só os paraguaios escolheram seus representantes. Os argentinos pretendem eleger os parlamentares neste ano, os uruguaios em 2012. No Brasil, se a lei eleitoral for mudada até outubro, a eleição também poderá ser no ano que vem. Vamos ter ainda pela rede de televisão, no horário gratuito, uma discussão sobre a questão do Mercosul. Quer dizer, a população vai se inteirar disso. Você vai respaldado pela sua nação, pelo seu povo, pelo seu país, para representar não só os interesses da sua nação, mas os interesses desse conjunto de países. Eu acho que aí sim cria um outro clima absolutamente distinto do que nós vivemos hoje, quando é o Congresso Nacional que escolhe os membros do Parlasul. As pessoas não estão ainda vendo por onde passam, né, as decisões do Mercosul, não tiveram esse contato direto. Então, eu acredito que essa eleição vai colaborar muito para isso. Neste ano, a bancada brasileira sobe de 18 para 37 parlamentares indicados pelo Congresso Nacional. Eles exercem o mandato até as eleições diretas. A representação argentina aumenta para 26 cadeiras. O Paraguai e o Uruguai continuam com 18 parlamentares. Nós não poderíamos nunca ter uma proporcionalidade, ou seja, o número de parlamentares de cada país proporcional à sua população de maneira assim, categórica, né? Realmente proporcional. Por quê? Porque há uma assimetria enorme entre o Brasil e os demais países. Então, o Brasil simplesmente controlaria o parlamento. 10 representantes brasileiros saem desse plenário. São senadores que acumulam as funções no Congresso Nacional com o trabalho no Parlamento Regional. Os outros 27 nomes são escolhidos entre os deputados eleitos e o número de cadeiras de cada partido é proporcional ao tamanho das bancadas. A Venezuela também participa do Parlamento do Mercosul, mas não tem direito a voto. O país espera a aprovação dos sócios plenos desde 2006. 3 já concordaram, falta apenas o Paraguai. Há muita complementariedade entre Venezuela e Paraguai que harán de que más antes o más después este proceso pueda concluir con la aprobación del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur por parte del Congreso paraguayo. Creo que son momentos políticos distintos que vimos en cada uno de los países y el momento político de Paraguay llegará. Brasil, Argentina, Uruguay han respaldado una vez más el ingreso de Venezuela al Mercosur.
La entrada de nosotros en el Mercosur va a fortalecer sin lugar a dudas la integración de la región. Em dezembro de 2006, uma solenidade no Senado brasileiro marcou a instalação do Parlamento do Mercosul. 5 meses depois, ele começava a funcionar em Montevideo, no Uruguai, sede definitiva. Desde então, o Parlasul discutiu diversos temas da integração. A realidade de Malvinas é uma canção de honra não apenas para a Argentina, para toda a América. É um resquício do velho império colonial. Esse parlamento tem que propor aos nossos países integrar o Atlântico e o Pacífico para que as nossas exportações possam avançar nas duas direções. Os parlamentares recebem no início de cada semestre o programa de trabalho da presidência temporária do bloco e, ao final, o relatório do que foi feito. O cargo é rotativo e ocupado a cada 6 meses por um dos países sócios. Queremos convidar os sócios a somar esforços para implantarmos uma cidadania do Mercosul. Por enquanto, os parlamentares se organizam por países, mas a ideia é de que eles se agrupem por ideologia política. O grupo progressista já foi criado, uma forma de reduzir o que os especialistas consideram excesso de nacionalismo. Ainda na época da Comissão Parlamentar Conjunta, quando se falava em famílias políticas em nível de Mercosul, a ideia era totalmente rejeitada. Os próprios parlamentares rejeitavam a ideia. Como fazer famílias políticas, né, com membros dos 4 países? Cada um ali está representando o seu país. Né? Então não era aceita a ideia. E hoje, sim, hoje eles já entendem. O Parlamento do Mercosul não decide, apenas faz declarações políticas e recomenda a adoção de normas pelos executivos. Os acordos precisam ser assinados pelos presidentes e aprovados nos parlamentos nacionais. Um processo que pode levar anos. No momento em que um empresário, por exemplo, quer utilizar-se daquela decisão, né, para planejar a sua empresa, né, nos próximos anos, ele descobre que aquilo não entrou em vigor. Por quê? Porque está ou em alguma gaveta, ou tramitando ainda nos parlamentos, ou nem chegou nos parlamentos nacionais. Né? O parlamento não terá poder legislativo, ele será útil, apesar disso, né, será útil porque ele pode expressar as vozes, as necessidades, os anseios dos povos melhor do que os executivos. Né? Ele estaria mais próximo, né, da população, do povo, de suas aspirações e necessidades. Então, ele é uma caixa de ressonância, digamos. No futuro, o Parlasul poderá ser consultado antes da assinatura dos acordos. Assim, quando os documentos chegarem aos parlamentos nacionais, vão ter uma votação mais rápida. Seria uma tramitação ágil, rápida, né? E isso aí não tem suscitado a atenção dos parlamentares, dos membros do parlamento, né? Os próprios parlamentos nacionais ainda não adotaram essa via rápida e precisam de fazê-lo, e enquanto não o fizerem, aliás, com exceção do Brasil, né? O Brasil, sim, foi o único. No Brasil, já se criou a representação no Parlasul, uma comissão que analisa as matérias do bloco regional. Mas existe a expectativa de que o Parlasul possa criar leis para os 4 países e tornar-se um órgão supranacional, como o Parlamento da União Europeia. A supranacionalidade virá o dia em que, por exemplo, no Brasil, se tomar uma decisão de reformar a Constituição brasileira para admitir a supranacionalidade, mesmo valendo para os outros países. O Mercosul tem a sua peculiaridade, sua característica, não precisa imitar necessariamente a União Europeia, né, que tem instituições supranacionais, né, que limita as soberanias nacionais. Aqui não. Então, essa também é uma limitação, não há dúvida, né, para o aprofundamento do processo, mas é uma opção política. O Tratado de Assunção, certidão de nascimento do Mercosul, foi assinado em março de 1991. Mas a ideia de uma aproximação entre os países do Cone Sul foi lançada bem antes, com a assinatura de um acordo de cooperação entre o Brasil e a Argentina. Brasil e Argentina são rivais no futebol.
Mas a disputa entre os dois países já foi maior. Começou na definição de fronteiras. A aproximação só veio nos anos 80, quando os dois vizinhos, mergulhados na crise econômica, retomavam a democracia. Em 1985, os presidentes José Sarney e Raul Alfonsin assinaram em Foz do Iguaçu um acordo para iniciar um processo de integração entre Brasil e Argentina, com a cooperação em ciência e tecnologia. O que nós tínhamos que acabar era com a possibilidade de uma corrida nuclear aqui no continente, aquilo que existia entre o Brasil e a Argentina. E em Foz do Iguaçu, nós fizemos o primeiro acordo de cooperação nuclear com a Argentina. E nas escolas de guerra da Argentina, também as hipóteses de guerra eram com o Brasil. E a partir daquele momento que nós iniciamos, com a Ata de Iguaçu, essa cooperação nova, nós partimos para uma frase que entre eu e o Alfonsin, nós estabelecemos, nós podemos mudar a história do continente. Não fosse Sarney, não fosse Alfonsin, até mesmo certos militares antes deles, né, essa vontade de formar um bloco, né, não teria vingado. Então a vontade política foi importante. Acho que superou rivalidades, principalmente entre Brasil e Argentina, mas também serviu para consolidar linhas históricas de cooperação entre todos os quatro países. Era o primeiro de uma série de acordos que iriam mudar as relações no Cone Sul. Em 1991, Paraguai e Uruguai se juntaram à aliança no Tratado de Assunção. Nascia assim o Mercosul. Procurávamos institucionalizar e ampliar uma racionalidade econômica já exercida na fronteira e legitimada pela sociedade. A ideia do Mercosul não se limita à racionalidade econômica. Ela embasa-se na vontade dos povos, no entendimento e na solidariedade. Em 1994, em Ouro Preto, Minas Gerais, os países decidiram criar instituições para o Mercosul. O Conselho do Mercado Comum faz a condução política da integração. É formado pelos ministros de Relações Exteriores e de Economia. Já o Grupo Mercado Comum tem representantes desses ministérios, além dos bancos centrais. Eles negociam, planejam e fazem cumprir as decisões do bloco. A Comissão de Comércio cuida dos negócios no Mercosul. A Comissão Parlamentar Conjunta se transformou no Parlamento do Mercosul. O Fórum Consultivo Econômico Social representa a sociedade civil e a Secretaria Administrativa dá suporte aos demais órgãos. O Judiciário do Bloco só surgiu em 2002, com sede em Assunção, no Paraguai, formado por representantes dos quatro países. La idea de Mercosur debió ser mejor difundida para que el que sabe que su fábrica está exportando para San Pablo, para Porto Alegre, diga, estoy trabajando porque Mercosur existe. As instituições que inicialmente foram a reboque da proposta, né, da formação do bloco, elas vão ganhando autonomia, gradativamente vão ganhando autonomia. Mesmo porque, para o bloco se consolidar nas diversas esferas, né, que compõem as sociedades, tem que ter a participação da sociedade. A institucionalização do Mercosul avançou na medida adequada para o processo econômico e social, né, de integração. Não avançou mais do que isso. Nós não temos instituições supranacionais. Todos os representantes dos países se reúnem periodicamente para discutir e negociar a integração. A presidência do bloco é rotativa. A cada 6 meses, um dos países ocupa o cargo e as decisões devem ser tomadas por unanimidade. En el Mercosur están trabajando permanentemente cerca de 250 foros en las distintas temáticas de la vida de la sociedad de nuestros países. Muita coisa foi feita. O conhecimento recíproco dos países aumentou drasticamente, a inter-relação entre diversas esferas de governo. A dimensão do Mercosul está entranhada na estrutura de governo. Isso em si mesmo já é uma transformação muito importante da realidade de 91.
Apenas países democráticos podem fazer parte do Mercosul. A regra, garantida no Protocolo de Ushuaia de 1998, é um compromisso dos países e uma das bases da integração. E a experiência do Mercosul que contribuiu muito para a Unasul. E mais recentemente na Unasul, inclusive a aprovação de um protocolo democrático dentro da Unasul, o que garante o Estado de Direito sem golpes dentro da Unasul. E agora o bloco tem um porta-voz, o alto representante do Mercosul. O cargo é ocupado por um diplomata brasileiro. O cargo de alto representante, ele foi criado com uma ampla gama de atribuições. Não é uma atribuição específica de forma alguma tratar. Mas, entre outras coisas, fala das relações com os estados associados. Uma delas que é muito interessante, que é de ajudar a ir desenvolvendo um pensamento comum sobre a integração. Eu acho que o Mercosul está bem, robusto, vai celebrar seus 20 anos em muito boa forma. Claro que falta muito por fazer e trabalharemos por isso. Veja a seguir, cresce o comércio entre os países do Mercosul e o bloco começa a negociar com o mundo. E mais, o potencial energético da região. Em instantes.